da literatura angolana em Portugal. É quase como consideraria um cheque aberto. Um cheque aberto que permite gastar de tudo. E, se possível, até sem controle, porque se gasta muitas vezes entre nós. Um tema muito aberto e que um saco sem fundo, se quisermos mesmo, falar da literatura, genericamente da literatura. Eu, por acaso, quando estávamos à procura do tema concretamente, eu até tinha sugerido que falássemos da projeção da literatura, projeção atual da literatura angolana em Portugal. Porque é em Portugal, né, naturalmente. Portugal é a nossa placa giratória, principalmente dos países das ex-colónias portuguesas, porque como vocês devem saber, tal como eu, que às vezes é mais fácil encontrar por exemplo, o Onofre aqui. Eu sempre venho aqui e encontro o Onofre. Em Luanda estamos cada um nas suas pousarias, ninguém dificilmente nos encontramos. Isto para nós é uma autêntica placa giratória, e mesmo no domínio da cultura e da literatura. Nós, se quisermos contactar, por exemplo, um autor moçambicano, ou um autor guinense, ou ler, comprar, adquirir uma obra de um autor, temos que vir para aqui para adquirir. Ou eu, no caso concreto, eu tenho um filho que reside aqui, tenho que dizer ao meu filho: arranja-me um livro tal, e ele, no dia seguinte, vai ao aeroporto, entrega a alguém, entrega não 2 dias, 3 dias, tem um livro. Mas se não sair de lá, dificilmente eu me atualizo com as coisas físicas que acontecem aqui, e por isso mesmo eu diria que iríamos navegar num saco sem fundo. Só por essa razão. Nós, às vezes, para nos conhecermos a nós mesmos, temos que vir a ex-metrópole com o risco, em algumas circunstâncias, de falarmos, às vezes, daquelas tendências neocolonialistas do ponto de vista cultural. Há sempre essas tendências de orientações metodológicas, entre aspas, de opiniões que, regra geral, vêm de fora, nós vimos à distância e nos condicionam muitas vezes. Nos condicionam a nossa realidade de política, a nossa realidade política, de sistemas profissionais políticos, condiciona muito a relação entre o povo português e o povo angolano, dos povos africanos de língua portuguesa, que vocês sabem que os Estados dirigem, orientam e às vezes impõem. O Estado tem um poder de império. O Estado tem um poder de império e quando quer fazer sentir o seu poder de império, orienta e atua. Nesse sentido, eu sugeria que nós devíamos falar da literatura angolana, que é produzida hoje, no pós-independência, Porque já havia uma literatura, essa tal literatura que ficou engavetada durante muitos anos, que andou no exílio, aquela literatura que depois, com o surgimento da União dos Escritores Angolanos, com a proclamação da União dos Escritores Angolanos, saltou pelos escaparates das livrarias e principalmente aqui. Nos nossos países, Angola conheceu um bom editorial de milhares de títulos e faziam-se edições astronómicas. Eu mesmo, o meu primeiro livro, em primeira edição, foram 5 mil exemplares. Fantástico. Hoje, felizmente, me apareceu um exemplar em casa para eu dizer. Saíram da Angola. Os livros? Sim, saíram da Angola. Circularam mesmo lá e saíam, sim. Depois eu fiz uma edição de um outro livro de 10 mil exemplares. Faziam-se edições de 20 mil. Porque também os livros eram subsidiados. A produção dos livros era subsidiada, o Estado pagava, e o Estado em Angola teve a sorte de ter como primeiro presidente o presidente Neto, que era uma pessoa do ponto de vista intelectual já reputada. Então, quando apareceu, de maneiras que não é à toa que o discurso que ele fez na proclamação da independência
na proclamação da União dos Escritores Angolanos, é o discurso que depois foi adotado como sendo o discurso oficial sobre a cultura nacional. Então, esta foi uma vantagem relativamente aos outros artistas, não é? Por exemplo, os artistas plásticos, que os havia também muitos bons e políticos, fundamentalmente. Esta foi uma vantagem. Relativamente a outros, por exemplo, os músicos, o facto da União de Todos os Escritores tem o Presidente da República como o seu próprio Presidente da mesa da Assembleia. E eu também hoje, modéstia à parte, me envaidece um bocadinho, porque eu exerço exatamente hoje, tenho 60 anos, eu exerço hoje aos 60 anos o cargo que o Agostinho Neto exerceu na União dos Escritores. Foi o primeiro e eu estou sendo ainda o último. Ainda estou sendo o último, o Agostinho Neto foi o primeiro presidente daquela casa. E por isso mesmo é que o discurso dele foi adotado, independentemente de razões políticas ou não, foi adotado para... E naquela altura, indo mais diretamente ao assunto, naquela altura, o que é que nós conhecíamos? Aparentemente, em razão da Revolução, mesmo aqui da Revolução dos Escravos, havia ainda algumas relações de proximidade, a própria economia do mercado também ainda não estava, provavelmente, muito bem, o sistema do mercado não estava muito bem definido, e a União dos Escritores Angolanos, eu não acredito que nós não tínhamos lá um parque gráfico, tínhamos um parque gráfico bom, mas arranjou-se uma forma de coedições, principalmente com duas grandes editoras que haviam aqui, as edições 70 e a Sada Costa. Quer dizer que também estes editores, suponho, já tinham uma perspectiva, uma visão um bocado mais progressista da coisa. Então, os livros eram de angolanos que estavam engavetados, uns que vieram dos maquis, outros que vieram das comissões, outros estavam nas clandestinidades, e os livros entravam aqui dentro. Um acordo, o então secretário-geral da União dos Escritores era o escritor Landino Vieira. E um acordo maravilhoso, muito bem feito, foi o acordo que a União dos Escritores tinha do ponto de vista editorial, com a Sada Costa e as edições 70. Quer dizer que os livros vinham, eram feitos, o Estado também subsidiava, faziam-se as coisas com edições e uma percentagem boa ficava cá e outra parte que iam para Angola para ser vendidos. Os livros eram vendidos obrigatoriamente cá e lá. Todos os livros que a União de Edições, a União de Escritores publicava, principalmente numa coleção que é a coleção Contemporâneos, coleção Estudos, em que se publicavam os ensaios e a crítica, os estudos. Eles ficavam todos aqui, em percentagens pré-definidas. Então, e os autores tinham a oportunidade de ver os seus livros vendidos aqui, consumidos aqui, e, inclusive, posso dizer mais, os direitos de autor relativos a esta parte que era vendida aqui, eram pagos aqui em escudos. Eram pagos aqui em escudos, numa altura em que o sistema angolano não permitia as pessoas movimentarem moeda estrangeira, não é? Já se pagava aqui em escudos, os autores vinham para aqui, quando tivesse oportunidade, recebiam os seus direitos de autor daquele livro. E, simultaneamente, apareceu o movimento universitário, cujo patrono foi o professor Manuel Ferreira. Meu professor na faculdade. Foi o primeiro que implementou os estudos literários africanos aqui. E isto aqui em Portugal foi vantajoso, porque depois foram surgindo outras gerações de estudantes passaram depois para professores. E há referências, por exemplo, há uma referência que é muito importante para os estudos de literatura africana e para a circulação da literatura africana aqui, que é o nome do Salvato Trigo, que estava no Porto, o Pis Laranjeira, o Salvato Trigo,
José Carlos Fernandes bem depois. O Salvador Trigo, Pires da Geira, o Fernando Martinho, os nomes que eu, por exemplo, agora e havia, depois isso ramificou-se para o Geraldo Moser, que estava nos Estados Unidos, ramificou-se para um casal agora que Pierretti e Gerardo Salander, salvo erro, que parece que era inglês, também faziam a tal crítica a partir daqui, todos movidos aqui na Europa, pelas ações do professor Manuel Ferreira. E depois, desta primeira geração surge uma outra geração, em que já vem a Ana Mafalda Leite, a Inocência Mata, Ana Mafalda Leite, Ana Mafalda Leite, depois ultimamente Ana Maria Martinho, chega a ser sobrinha do Fernando Martinho. Há uma referência também que é do Francisco Soares também. O Francisco Soares, sim senhora. E esse movimento dos estudos, do ponto de vista académico e universitário, também ajudou na circulação e nos estudos literários aqui. Eu coincidentemente, ainda hoje publiquei um artigo no Jornal de Cultura em Angola, em que eu abordava essa questão. A importância, hoje há um pequeno debate aberto lá em Angola sobre a existência ou não de uma crítica literária. E eu chamo a atenção para dois pormenores. Essa crítica sempre existiu, já desde os idos lá de 40 mesmo, em que estava o Mário Antônio. Mário Antônio fazia, o Mário Pinto André também fazia, o Henrique Guerra, o próprio Luandino assinou, o Antônio Jacinto, como sob pseudônimo, o Henrique Guerra, o Antônio Jacinto, sempre houve ali o Fernando Costa Andrade, o Henrique Abranches, a literatura angolana sempre teve umas penas que opinavam também sobre o seu próprio trabalho, isto internamente. Mas nós os angolanos, e quase todos, mesmo o Fernando Pessoa já criticava aqui, eu li uma coisa há uns tempos que era um título de um livro, de um caderninho do Fernando Pessoa, que era o provincianismo português. E esse provincianismo a nós ainda não é. O que vem daqui é que é o bom. O que se faz lá, não. O que se faz de lá não existe. Tem que vir daqui para ter algum reconhecimento. E não pode. Algumas destas opiniões críticas que vinham daqui e que iam para lá, até de algumas dessas pessoas que eu citei aqui, estavam eivadas de um certo paternalismo, mas visível. Livros muito fracos do ponto de vista estético-literário, do conseguimento mesmo de conteúdos, eram propalados, eram divulgados, circulavam, mas bem ou mal circulavam. E já era bom, era literatura angolana. Mas se um crítico daqui, se um estudioso daqui, se um universitário daqui disser que é bom aquele livro, passa a ser bom. E nós, a olho nu, vemos que não é aquilo, que a literatura angolana já teve momentos de maior conseguimento estético e de maior êxito.